Bom, estamos começando mais um Tecendo o Amanhã. Este programa que brinca com aquele poema de João Cabral de Melo Neto, que diz que um galo sozinho não tece uma manhã. E o amanhã, então, é feito pelo canto do galo, que é jogado a outro, que joga a outro. E aí, esta grande rede, né, é capaz de formar amanhã. E é na manhã que surge aí a nossa esperança, né, da transformação das realidades tão duras que a gente está vivendo. Hoje a gente tem um programa muito especial. A gente está aqui nos nossos estúdios com o primeiro secretário de Direitos Humanos, né, nacional de Direitos Humanos, posso dizer então que status de ministro, né, o ex-ministro dos Direitos Humanos, Nilmário Miranda, que é jornalista também, foi também secretário de Direitos Humanos em Minas, deputado federal e autor de livros, muitos livros, sobretudo nessa área da memória. E hoje a gente está aqui conversando um pouquinho sobre o último livro, que é exatamente nesses 60 anos do golpe militar. Vamos ter a oportunidade de conversar. Olá, Nilmário. Olá, pessoal. Que bom, né? Estar aqui com uma pessoa também que é um amigo fraterno e um militante histórico incansável pelos direitos humanos em sua totalidade. Direitos econômicos, sociais, culturais, todos eles. Sempre a tradição dele é juntar, inclusive, ambiental. É isso. Por isso que a gente está aqui também com o outro autor do livro, são 3 autores, né? O Pedro Tierra, o Carlos Tiburcio e o Nilmário, são autores desse livro juntos. Então, o Tiburcio, que é jornalista, trabalhou aí nos governos Lula e Dilma como jornalista ali muito pertinho, né, dos nossos presidentes, e a ex-presidente. Então, Tiburcio, também, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, a hora que você estiver vendo esse programa. Muito bom, muito bom. Prazer enorme, uma honra estar aqui. Ainda mais sendo baiano, né? Toda vez que a gente vem para a terrinha, e ainda mais na companhia aqui do Galo, vamos tratar desse tema. Obrigado. Isso aí. E é lógico também aqui, a gente estava falando da questão dos direitos também socioambientais, dos direitos dos povos tradicionais, né, das populações originárias no Brasil. Estamos aqui, então, com Fábia Carvalho, que é advogada, professora, né, doutora em Direito Econômico e Socioambiental e professora nessa área também, e atua na defesa dos povos indígenas aqui na Bahia. Então, bom, também seus cumprimentos aqui. Para mim é uma alegria imensa, realmente essa pauta é muito cara, a pauta transversal que envolve a questão de direitos humanos, direitos socioambientais, e está aqui a convite do deputado Marcelino, na presença do senhor Nilmário Miranda, de tão importância para o Brasil, essa obra tão importante que trata da questão da memória. Então eu acho que é uma pauta muito cara, né, para o estado da Bahia e para o Brasil como um todo. E nosso anfitrião, o deputado Marcelino Galo, que dirigiu, né, os trabalhos da Comissão da Verdade aqui na Bahia, teve um ato importantíssimo de restituir simbolicamente aquela restituição daqueles deputados estaduais que tinham tido seus mandatos cassados. Eu acho que se tivesse mais gente fazendo essa investida, Galo, na questão da memória e da restituição dos direitos e na vigilância disso, talvez a gente não tivesse vivido, né, esse recente, essa coisa indigesta, né, de saudade de ditadura, enfim. Galo, seus cumprimentos daí. Primeiro, uma tarde feliz, uma surpresa extremamente agradável poder encontrar Nilmário e Carlos Tiburcio. Esses dois são os grandes lutadores pela memória, né? A justiça de transição. E essa comissão especial da verdade que nós botamos na Assembleia Legislativa foi sobre inspiração do trabalho desses dois. Inclusive, logo após, Fábio, que Dilma, né, ela implantou a Comissão de Justiça para trabalhar a memória, né, isso a nível nacional. Então, nós temos aqui essa dupla, né, e complementada com a sua participação, que é um tema fundamental dos direitos humanos, é o extermínio, o genocídio dos nossos povos
originário. É uma questão que a gente acompanha muito e que temos que trabalhar, porque o que vai realmente barrar isso, resolver essa questão, é a demarcação dos territórios dos povos indígenas. Sem território, ninguém vai viver e vão ser perseguidos e assassinados, como ocorre, infelizmente, nesse momento. Bom, a gente está falando aqui de terceira manhã e eu te pergunto, Nilmar, aliás, aqui não é uma entrevista, a gente é um bate-papo, então eu vou jogar essa provocação aqui para todos nós. Existe esse amanhã sem olharmos para o ontem, sem a memória? É possível um bom amanhã sem olhar o ontem? Olha só. A história do Brasil é uma história de apagamentos, né? Esquecimentos forçados, encobrimentos. As classes dominantes tiveram várias posturas. Apropriar da verdade histórica, transformar em mentira, fake, a escravidão, relação dos povos indígenas. E, no caso específico, eles mantêm essa narrativa de que houve uma revolução democrática para livrar o Brasil do comunismo, do abortismo, etc. Não precisa falar o resto. Mas também isso é preocupante que eles ganharam, né, durante um certo período, que foi eleito Bolsonaro. Oi? Dedicou o voto dele para tirar a única mulher que governou o Brasil na época republicana. Dedicou o Ustra, um torturador, e ele recebeu o Puriol no palácio, que era o algoz lá da guerrilha do Araguaia, que escondeu os corpos, né? E ele fez toda a defesa da tortura, explicitamente, fez a defesa da tortura na história dele. Então, claro que isso é uma questão central para a democracia, né? E não diz respeito ao passado, né? A gente achava que não ia ter mais golpe. Há 1 ano e meio atrás, uma tentativa de golpe. Bateu na trave, ainda bem, né? Nós fomos ainda dela. Graças à ação de alguns atores importantes ali que conseguiram frear aquela loucura, sobretudo Flávio Dino, como ministro da Justiça. Foi preciso impedir. E o presidente Lula, por sorte, não estava lá. Se ele tivesse, né, não sabe o que teria acontecido. A invasão do palácio. A guarda presidencial estava toda filtrada, foi gente perigosa. Então, as demais sortes, Flávio Dino estava lá e Lula não estava. Sim. Aí consegui develar esse tentativo de golpe. E aí, Marcelina, aqui na Bahia, com essa labuta nossa com a memória, eu sei da sua indicação sempre, assim, para a gente construir centro de memória. E tem muito pouca coisa aqui na Bahia. A gente tem, eu acho que uma escultura ali na frente do fórum, né, Rui Barbosa, em memória dos que lutaram, os presos desaparecidos ali no Fórum Rui Barbosa. Eu acho que é a única coisa, assim, o único marco que tem. E a gente teria, eu acho que ter mais cuidado com essa questão. Com certeza, a memória ela é construída, né? Ela tem que estar presente no cotidiano. E nós fizemos uma proposta, inclusive também você participou, que era o Viva a Liberdade. Era um centro de memória ali no Passeio Público. Tem o Palácio da Aclamação, ele está precisando ser restaurado. Tem o Teatro Vila Velha, que é emblemático, né, na luta contra a ditadura. Era lá que a gente, no tempo de formação, no tempo de estudante, ia ver teatro, ia fazer debates. E tem a parte ambiental, que está toda degradada, né? Do passeio público. Do passeio público. Então, via no sentido de se criar um centro de memória da luta do povo baiano, né? Das lutas dos povos indígenas, dos povos tradicionais, né? Dos quilombos, das lutas como um todo, da história desse país pela democracia, né? Então, ali, isso não aconteceu como um todo, mas está sendo partilhado e está avançando, né? Vai ser um centro cultural no Palácio da Aclamação, o Teatro Vila Velha está sendo restaurado, né? E a ideia é concluir nesse ano de 60 anos da ditadura para rememorar, né? Rememorar
fazer essa homenagem àquele centro de resistência, de luta democrática, e a gente preservar a nossa memória coletiva dos lutadores, das lutadoras do povo brasileiro, nesse sentido. O povo sem memória é um povo sem identidade. Interessante, né? Sem memória, sem identidade. E a gente, como é que isso vem no livro de vocês? Como é que vocês arrumaram esse referência aos 60 anos, né? Desse golpe, dessa história? Nilmário, quando era o presidente da Comissão de Direitos Humanos, lá atrás, Da Câmara. hein? Da Câmara dos Deputados. Da Câmara dos Deputados, ele construiu o primeiro livro contando a história de todos os mortos e desaparecidos políticos na época da ditadura. Esse livro foi lançado nos 20 anos da anistia, em 99. Eu tive a honra de trabalhar com ele nesse livro. Esse livro se tornou uma referência. Para agora, para os 60 anos, a ideia dele foi selecionar 9 histórias, 9 abordagens, de maneira resumida, numa linguagem direta, para falar para as novas gerações. Então, um livro bem menor, com esses textos selecionados, recontando a história das organizações que enfrentaram a ditadura e os seus mortos e desaparecidos políticos. De uma maneira literária, buscando uma linguagem que fale com as gerações novas. Então, a gente batizou o livro de um livro de intervenção, um livro militante para esses 60 anos do golpe de 64. Olha, porque a gente já teve livro Tortura Nunca Mais, que puxou mais Agora, aquela documentação de tudo. Mas que tem uma aconteceu. novidade. Diga. O primeiro capítulo do livro conta a história combinada da Casa da Morte de Petrópolis, que vai se transformar agora em Casa da Vida, em homenagem a Inês Etienne, que foi a única sobrevivente da Casa da Morte, em ligação com a fazenda Cambaíba, em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, na qual os corpos dos militantes assassinados na Casa da Morte e em outros locais eram incinerados, eram esquartejados e incinerados numa prática nazista que a sociedade brasileira não conhece e que marcou as atrocidades da ditadura militar de 64. Então o livro traz essa novidade. Que coisa, hein? A gente fica falando, às vezes, tanto na Auschwitz, aí lá não sei o quê, outros lugares, e aqui na nossa, a gente teve essas práticas presentes. A gente falou de gerações novas, vamos ouvir também como é que a Fábia vê isso aí. Eu vou corroborar com um pouquinho de cada coisa que foi dito aqui agora, e eu vou começar pela fala que me antecedeu, porque isso que foi relatado aqui, eu conheço como estado da arte, né? E a importância da pesquisa sobre determinada categoria jurídica, social, para que a partir dali avance. Então você relatou casos que são tratados no livro, que na realidade é como se fosse uma espécie de pesquisa de campo aprofundada sobre aquilo e que é super importante para a pergunta que foi feita sobre a questão da memória, porque o que a gente está trabalhando aqui é a construção de uma consciência coletiva contra as violações. A memória, ela é habitualmente conceituada como a busca de garantir o entendimento sobre o que aconteceu no passado. Só que esse entendimento sobre o que aconteceu no passado é importante, principalmente para criar novas estratégias, né, para coibir a prática de outras políticas de exceção, porque nós sabemos que, não raro, faz parte da realidade social brasileira práticas antidemocráticas vindas dali, daqui e acolá, né? Então, essa responsabilidade com a memória, com a compreensão do que aconteceu, com vistas ao futuro, né, a criar uma estratégia, mecanismos novos de coibir que essas políticas de exceção se estabeleçam,
né, é realmente muito importante. E a literatura é imprescindível nesse ponto, assim como o trabalho político, jurídico. Eu acho que são pontos conectados de uma mesma temática, de uma mesma categoria, que vão, de forma complementar, atuar buscando esse resultado benéfico, que para nós ainda hoje é como se fosse uma espécie de caixa preta, né? A gente tem aí, por exemplo, no âmbito jurídico, a investigação pelas cortes internacionais sobre questões de lesão a direitos humanos no Brasil, e o efeito dessa investigação sobre a política brasileira ainda é uma espécie de caixa preta. Não se sabe exatamente qual a relação direta de uma coisa com a outra. Então é muito importante essa literatura, é muito importante o trabalho político, jurídico, né? De uma certa forma, sobre todos os povos brasileiros, não só originários, mas sobre o brasileiro em si. Né? A gente viveu essa semana, Marcelino, lá em Veneza, um filme sobre a Eunice, a mulher do Rubens Paiva, que foi tirada de dentro da casa pela ditadura e nunca mais foi visto. E o filme foi aplaudido durante 10 minutos em Veneza agora. 10 minutos. A Fernanda Torres está candidatíssima aí a melhor atriz lá no prêmio lá em Veneza. E provavelmente esse filme deve chegar ao Oscar, é o que estão dizendo os cineastas, pelo que aconteceu lá. Esses marcos, você falou dessa coisa da linguagem para falar para os jovens, esses marcos culturais, essa memória transformada, por exemplo, em filme, que é o livro do filho, né, do Marcelo Rubens Paiva, sobre o sumiço do pai pela ditadura e o papel da mãe, em que a mãe se transforma numa militante, né, uma antropóloga importante, uma dona de casa com 2 filhos que fica com o marido, se transforma a vida dela e é um testemunho da luta, né? Essa luta é sempre incansável, né, Marcelino? Essa luta, não é uma pergunta não, você quer à vontade, eu só estou provocando um pouquinho a gente para a gente falar de coisas, como é que a gente lida, né, com essa coisa que parece sem fim, né? Essa violação que a Fábio falou. Ele tem coisa a dizer, mas eu também queria, já que você tocou nisso, a Vera Paiva, que é irmã do Marcelo, ela foi há poucos dias, ela tomou posse como representante dos familiares da Comissão Especial de Mortos Aparecidos. 2 dias antes de encerrar o governo, esse canário aqui do governo no Brasil, ele extinguiu essa comissão arbitrariamente, ilegalmente, porque o que eles não querem é memória, é verdade, justiça, é reparação, né? Eles trabalham exatamente contra isso, para lutar tudo. E nós temos ali uma oposta, que é lembrar, usou a expressão rememorar para não repetir, não esquecer para não repetir, né? Então a Vera vai participar lá. E aqui na Bahia teve um encontro preparatório para outra coisa importante, viu, Fábio? Que é a diáspora africana. Sim. Que é o movimento mundial. O Brasil está estimulando isso ao máximo. Está puxando isso, de certa maneira, para trazer essa história aqui da escravidão e do comércio pessoas escravizadas. Milhões e milhões de pessoas no século. E que hoje é um acordo que está na raiz das desigualdades abissais dentro do país, assim, institucional, dos termos dos povos indígenas, do estupro de criança, do estupro do feminicídio, da mulher, essa coisa que a gente pensa que está acabando, mas não acaba nunca, né? É repetido, falando também. Levar isso ao ponto mais importante do poder, a memória, a verdade, a justiça e a reparação desses fatos. E nós temos, nesse Ministério de Direitos Humanos, sob liderança do Silvio Almeida, nós temos 4 etapas. A parte que eu estou cuidando é essa. É acabar com todo o estoque da anistia, até o fim do governo do Lula. Todo o estoque da anistia? Da anistia. Tem 7 mil casos de jogar todos até fim do governo Lula. Com a volta dos seus mortos aparecidos, todas esforçadas. Ele falou uma coisa importante aqui, a memória. O memorial é que vai
preservar o futuro. Nós temos meu foco do trabalho aqui, uma notificação histórica de virar um ponto de memória, né, para gerações que virão. Então tá na hora da gente casar, né? O Viva a Liberdade com o Forte do Barbalho e O conversar. terceiro, que é da Comissão da Verdade, que ele criou a Comissão da Verdade aqui, a Comissão Nacional. Eles demonizaram essa comissão. Quando deram o golpe para tirar Dilma, eles culparam a Comissão da Verdade. Teria provocado, você imagina, uma verdade que provocou um golpe. Mas só não foi. Então, a Comissão da Verdade, que é uma comissão de Estado, fez 29 recomendações, só 2 para implementar. Nós vamos retomar também. E 4, essa história da memória da escravidão e comércio transatlântico para pessoas escravizadas. 4 pontos que está. E aí nós temos muita conversa para fazer com a Bahia. É que a Bahia é um lugar que mais recebeu pessoas escravizadas durante séculos. É possível trabalhar cotidianamente para essa memória florar. Né? E também daqui, Marighella era da Bahia. Lamarck foi morto aqui. 9 dos 61 vítimas da guerra do Araguaia são baianos, da Bahia. Né? Aqui tem um número enorme, Mário Alves, ele e tantos outros, né, que são históricos aí para trazer a memória deles, né, para puxar a memória. Né. Então, a Bahia é importantíssima, um estado talvez um dos mais importantes do Brasil para a gente fazer esse trabalho de reconstituição da memória, da verdade, os memoriários, lugar de memória, sabe? Trazer tudo isso à tona ali. Nós temos na nossa história, né, essa questão da nossa incapacidade enquanto sociedade de fazer, né, essa justiça de transição. A gente não penalizou assassinos, torturadores, violadores de todos os jeitos que nós tivemos comandando esse país. Então, nós não tivemos ainda essa força, essa capacidade de fazer isso, porque nós vamos ter que fazer. Né? A maioria dos países do mundo fizeram a sua justiça. Prenderam generais assassinos, prenderam militares, prenderam empresários financiadores. Né? Nós vimos aí que isso foi um golpe empresarial militar, com empresários sendo chamados a financiar. Veja o caso da Folha, que cendia seus veículos de forma disfarçada ali para transportar os presos. Então, nós precisamos superar essa fase na nossa história. Isso não é só incansável, é duro, vai ser muita dureza, porque para a gente construir uma democracia verdadeira, de fato, nós vamos ter que passar isso a limpo. Né? Porque enquanto esse fantasma, em vez de nós fomos agredidos, né, de uma forma brutal, quando aquele sujeito dando seu voto ali, no Congresso Nacional, ele homenageou o maior torturador de mulheres que esse país já teve. O brilhante Ustra. Sádico. Sádico. E ele fez isso na cara da gente. Então, nós precisamos, e o país que isso nunca mais aconteça. Então, aquele elemento ali, fazendo uma apologia à tortura, ao assassinato e à tortura de uma mulher, uma das mulheres mais dignas desse país, que é a Dilma Rousseff. Então, nós precisamos acumular força para que a gente construa uma verdadeira democracia desse país. Vocês acham que existe hoje, a gente vive, parece que uma espécie de naturalização do absurdo, né?
Eu vejo os jornais, por exemplo, agora a questão do Alexandre, do STF, do juiz do STF, das leis brasileiras afrontadas, tem uma posição de um tribunal a partir da ato de um juiz, e os jornais, as colunas, colocam como se fosse uma briga entre duas pessoas, o Xandão e o Elon Musk. Na verdade, é um violador das leis brasileiras sendo contido pelo tribunal. Mas parece uma naturalização, o absurdo fica naturalizado. A mesma coisa a gente está vendo aí a milícia com candidatos a mão cheia pelo Brasil todo, está vendo aquele sujeito que está lá candidato em São Paulo, por exemplo, coisas desse tipo, sendo naturalizadas, atitudes absolutamente impensáveis para o debate público sendo trazido à base. Você acha que isso é meio estratégia? O que é isso? Por que a gente está vivendo isso? É uma forma da gente também ficar apagando, né, a importância dessas lutas tão essenciais para o povo brasileiro? Não sei. Vocês são jornalistas, né? Não, eu acho que essa questão que você coloca é fundamental. Ela está na essência dos tempos que nós estamos vivendo. Eu penso que uma interpretação é a seguinte: a realidade, aquela que a gente toma como referência, factual e tal, ela tem se tornado absolutamente adversa às forças conservadoras, às forças que são contra o avanço e o progresso da sociedade, principalmente em termos sociais. As novas tecnologias e as redes sociais propiciaram que os insatisfeitos com a realidade pudessem criar e propagar uma realidade ficcional paralela com credibilidade. Então, hoje, nós estamos enfrentando um problema difícil, porque você toma como referência a ciência, toma como referência a demonstração dos fatos, a argumentação, e às vezes perde para a disseminação de uma história absolutamente paralela, ficcional, as fake news, as mentiras, que não tem nada a ver com a realidade. É uma forma nova de fazer o embate político. E nós ainda não temos nem os antídotos, nem as boas soluções para esse problema. É uma espécie de sobrevida que o capitalismo ganha por esse meio, na disputa ideológica, na disputa cultural, na disputa das ideias. E aí entra a dificuldade maior de você recuperar a memória de uma forma educativa, no sentido de impedir que fatos abomináveis como esse se repitam. No livrinho da gente, no Por Trás das Chamas, e é por trás das chamas por causa da incineração em Cambaíba dos corpos, a gente teve o cuidado de não só colocar uma bibliografia bem ampla, mas uma filmografia e também as peças de teatro que abordam muitas. Algumas faltam, na segunda edição nós vamos completar, mas é uma vasta apresentação, tanto da bibliografia como da filmografia e de peças de teatro, que dialogam mais com a juventude atual. Com certeza, sobre aquele primeiro ponto da conversa, sobre a questão da cultura, né? Isso, a cultura ou o apagamento, o controle institucional da cultura é um braço eficaz da destruição de um povo, de uma forma geral, né? Inclusive é por isso, ou seja, que a gente tem o texto da Convenção 69 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que traz de volta, né, a presença cultural, jurídica e social dos povos originários. Por que esse trabalho? Porque é sabido que o apagamento, o controle da cultura é um braço eficaz da destruição de um povo. Agora, sobre essa questão que você falou da naturalização, né, é muito importante isso e muito curioso também, porque, na realidade, veja, a gente teve ali, entre os anos de 1910 a 1967 no Brasil, a adoção de uma política pelo antigo Serviço de Proteção ao Índio,
étnico-racial pelas estruturas do Estado, de forma a cometer inúmeras arbitrariedades. Então, você tocou no assunto de leis, né? Quer dizer, como é que o desrespeito às leis, enfim, se isso acaba sendo banalizado, naturalizado. Isso aí que eu acabei de citar, essa política adotada pela estrutura brasileira aí nesse período definido, gerou um documento chamado, um conjunto de documentos chamado Relatório Figueiredo, que o ministro deve conhecer, que todos vocês devem conhecer, e que foi um conjunto de documentos onde se apurou os trabalhos feitos pela comissão de inquérito, né, sobre as arbitrariedades cometidas pelo antigo Serviço de Proteção ao Índio, que era um instrumento de conter, vamos dizer assim, os indígenas desviados, né? Tanto que a Constituição, você tocou em lei, falava sobre integrar o indígena à força, à comunhão nacional. Integrar, né? Então, isso foi banalizado. Nós todos conhecemos essa história do genocídio, né? E a banalização, ela vem dentro desse sentido de expurgar da realidade as gravidades, os resultados graves dessa coisa. A gente sabe que também, por outro lado, né, eventos de genocídio, eventos odiosos como esse que foram citados, são antigos, mas, por outro lado, também a gente tem, ainda com uma ciência muito nova, os mecanismos de contenção do ciclo do ódio. É uma ciência nova, os mecanismos de contenção do ciclo do ódio no Brasil. Então, por conta disso, surgem várias possibilidades da banalização, né? Então, eu acho muito louvável essa citação que você fez sobre o aspecto cultural, né? Reafirmar a cultura de um povo brasileiro, povos originários, e de comunidades tradicionais de uma forma geral, mas o povo brasileiro, inclusive, é um dos mecanismos aprofundados na defesa da memória, da justiça de transição que foi citada pelo deputado, muito importante. Eu acho que nós temos um momento da história, nós estamos vivendo uma concentração de renda numa escala nunca vista. Então, para se manter esse modelo onde os bilionários, inclusive esse que você citou, né, que não é uma questão pessoal e não quer dizer que seja ele só uma figura ridícula. Sim. Ele faz parte de um esquema na história que é de uma hegemonia do capital que já perpassa os estados nacionais. Então, esse sujeito que concentra quase que 80% da riqueza do mundo na mão de poucas pessoas, eles vão expandir, né? Esse aí que você citou, ele é um agente da extrema-direita, né? Então, para a gente conceber que esse sistema vai ser perpetuado, tem que abrir mão da democracia. Então, essa erosão da democracia no mundo todo se deve a essa necessidade, né, dessa concentração de renda toda na mão de poucos bilionários de manter, né, o status quo. Então, é uma luta muito dura. É uma luta muito dura. Então, mas é uma luta... Tem notícias boas também, viu? Desculpa, mas o que o Fábio estava falando, na Constituição de 88, tinha o resto do Estado no Brasil, 240 mil indígenas. Já teve 5 milhões, 240 remanescentes quase. Hoje tem mais de 1 milhão de indígenas aldeados. Tá? Essa discussão da marca temporal, vamos ter que enfrentar para derrotar isso aí, né? Você está trabalhando com isso aqui também, eu sei. Trabalhamos em marco temporal indígena. E trabalhamos aqui, que é uma especificidade da Bahia, que foi o marco temporal aqui entre os povos tradicionais, né? Que foi uma situação até meio difícil. Mas vencemos no Supremo. Tinha um projeto de lei nosso tramitando na Assembleia Legislativa. E a Rosa Weber, que é o Kenny Stoker, lá ela leu a justificativa desse projeto aqui e colocou que esse projeto está tramitando e derrubou essa lei que instituía esse marco temporal.
que é totalmente diferente, mas é coisa organizada. Guarda a coerência, que é a luta pela expropriação que aí acontece, né? A tomada do território pelo poder econômico instituído, que tem a ver com a concentração de renda e econômica, né? Então, houve uma iniciativa aqui, infelizmente, hoje foi resolvido, se derrubou no Supremo, e que a gente espera agora também derrubar o marco temporal dos povos indígenas. Ele fala várias vezes na X-transição. É que, veja bem, a ditadura fez anistia quando o governo militar ainda matava. E o arsenal número 5 tinha reservado só o poder executivo da ditadura a iniciativa da lei da anistia. Eles conseguiram aprovar por apenas 8 votos de diferença uma anistia que tratava igualmente o verdugo e sua vítima, o carrasco e sua vítima, o torturador e o torturado, não fossem iguais, usando uma farsa do crime conexo. Então, essa é outra questão, né? Tem que enfrentar também na hora acumular força, né, para reinterpretar isso aí. Porque o crime conexo, o que é? Você prende um assaltante de banco, ele está com um documento falso. Crime conexo é aquilo, a falsidade ideológica. Não é logo tratar o torturador igual ao torturado. Isso foi uma apropriação indébita, digamos assim. Vamos ter que forçar essa reapreciação pelo Supremo. Porque ela teve a oportunidade de fazer isso em 2010 e não fez. É por uma pequena diferença. Não desmantelou essa face do crime conexo, de tratar torturador e torturado como se fossem iguais. Não é do mundo que for feito isso. É terrível isso, porque falar que é conexo significa que só existiu o torturador porque ele era necessário para enfrentar um outro crime, né? Ou seja, como se torturar alguém fosse a necessidade para enfrentar o crime. Justifica a tortura. É terrível, né? Ela é uma... Precisa ser desmanchada. E o Brasil manter isso. É a justiça de transição, que é uma justiça originada lá em Nuremberg, né? Nuremberg foi tão terrível. A Segunda Guerra Mundial, o extermínio de populações civis, o genocídio, que se criou uma ordem transnacional de direitos humanos, que chamou de justiça de transição. Várias etapas para libertar daquele passado que ninguém quer mais. Foi quase 10% da população mundial foi embora naquela Segunda Guerra. Né? 10% da população mundial. 9%. 9% da população. Grande parte da população judeus, russa, né? Ciganos, comunistas, pessoas de deficiência, fizeram tudo ali num lugar semelhante a Cambaíba. Né? Por isso nós estamos dando importância a isso. E também lembrar que na usina Cambaíba, o MST foi fundamental, Fábio, que eles fizeram a ocupação das terras da usina, que estava abandonada, e agora tem um assentamento de reforma agrária lá. O nome de um líder deles assassinado em 2013, Cícero Guedes. Para nós, sempre como nós conseguimos desapropriar a Casa da Morte, para virar um memorial, né, que Inês Etienne Romeu foi aqui, a única sobrevivente que denunciou aquilo. Nós queremos também, em Cambaíba, desapropriar a parte que não é de terra tributável, onde era a usina, né, onde tinha aquele forno que está na capa do livro. A gente quer também que aqui vira um centro de memória. E mesmo sempre com essa lógica que você falou aqui. Se você não tiver também a memória preservada, esquece, apaga. Né? Nós temos em São Paulo um exemplo fantástico, que é o ex-DOPS São Paulo. Perto da Estação da Luz. Perto da Estação da Luz. Ali, 85 mil pessoas por ano frequentam ali, Seringá. Hoje é um centro, é o principal, talvez, centro de memória do Brasil. 200 pessoas por dia, a maioria jovens, estudantes, e vão conhecer como é que era a tortura ali, quem foi vitimado ali, etc. A história está sendo contada no dia a dia, né? Agora nós vamos fazer onde era auditoria militar, a farsa jurídica da Lei de Segurança Nacional, condenar as pessoas, ela virá também memorial de luta pela justiça
para os advogados, operadores do direito. Como o Estado Democrático de Direito só vai acontecer se eles também apropriarem dessa história de forma correta, né? E quando o sítio, né? Enfim, a memória, então, é fundamental. Sem ela, não tem democracia. É por isso que a minha assessoria chama Assessoria Especial de Defesa da Democracia, Memória e Verdade. Olha só. E a memória é uma coisa que eu acho que é importante, que o Marcelino até gostaria de te ouvir sobre isso, assim, que eu acho que é oportuno. Uma coisa, um certo identitarismo exacerbado como uma forma de fragmentar as lutas pelos direitos humanos, né? Que eu acho que é uma coisa que se chama atenção, né, Marcelino, sobre isso. A necessidade de a gente entender que essas lutas todas estão enfeixadas, né? Elas fazem parte de uma luta maior, que é essa questão do enfrentamento do capital e seus tentáculos, né? O Chico Mendes mesmo já dizia que a luta ambiental sem luta de classes é jardinagem, não é isso? Como é que você vê isso aí? Eu acho importante você falar disso nesse programa. Nós tivemos hoje, inclusive, um debate pela manhã, né, muito importante sobre a questão da educação ambiental. Entendeu que a educação nos separa, né, a educação um processo como um todo, e foi relembrado. Né? Há pouco tempo, a Ângela Mendes esteve aqui, e o Chico Mendes era um visionário, né? Que ele imaginou e criou. Ele sonhou e criou as reservas extrativistas. As Resex. É a Resex. E aqui na Bahia nós temos 4 Resex marinhas e tem uma que não tem nenhum território ainda. E que ali se avançou muito na organização social. Eles têm um sentimento de pertencimento do seu território fantástico, né? Que é uma beleza e serve como referência. Né? Então, o que move ali era a luta pelo território. Na verdade, é uma história antiga, que o motor da sociedade é a luta de classe. É a luta de classe. Então, qualquer movimento, mesmo é incapaz de você tirar a luta de classe do centro, mas eu acho que também por perder um pouco a perspectiva histórica da transformação, levou a pulverizar demais. E aí aparece com muita força essa questão que você levanta aí. Mas a realidade nos chama, nos cobra e nos traz para a velha luta de classe. E a velha boa realidade que você diz, né? Que, aliás, essa confusão que o capitalismo está fazendo bagunçou a cena política como uma forma de se perpetuar, de se continuar reproduzindo. Quer dizer, se fosse com os bons moços, os Tony Blair, os Fernando Henrique, as coisas assim, né, para negociar, não continuaria o processo de acumulação como está hoje, né? Não. Já seria difícil, né? É como o deputado falou, né? O acerramento das contradições e as crises que estão se sobrepondo estão empurrando o capitalismo para um desenlace, para uma mudança. Mas eles estão conseguindo resistir pela luta política e ideológica. Não é à toa que tomam Gramsci com sinal invertido como referência. Invertido. Eles compreendem. Eu acho também, Fábio, que no limite seríssimo, os mais sérios da democracia brasileira, é a ausência das mulheres em seu verdadeiro e dos negros. A mulher e negro são malditas cerebrais, são minorias a proteger. Mais de 50% da população brasileira é negra, papai. E não corresponde à participação política. E, do mesmo modo, as mulheres. Então, aí é um assunto que nós vamos ter que sempre, sem particularizar. Tem que estar tudo, como você falou, tudo é conectado. Né? A luta, não importa a cor da pele, não importa a origem nacional, não importa isso e aquilo. A grande saída, uma grande unidade dos povos, né, sem essa separação, essa fragmentação das lutas, né, que você está falando aqui,
de grande importância. As lutas têm especificidades, mas elas não, isso não as deve separar, né, da compreensão da questão do humano, não do direito humano. Eu me lembro muito sobre, já que o ministro falou, chamar de ministro, ex-ministro, em reconhecimento aqui, o deputado tocou no assunto também, todos falaram de uma forma geral, mas Angela Davis chama isso de interseccionalidade, né? Ulrich Beck chama isso de modernidade. Você falou, a realidade, a atualidade, quer dizer, todo esse caos, né? E aí tem a teoria do caos, né? Todo esse conjunto de influências que vão reciprocamente se influenciando a causa de todas essas bandeiras sociais, né? Da bandeira do racismo, da mulher, do ponto de vista político e jurídico, dos povos originários, né? E todas as comunidades tradicionais, tudo isso está muito relacionado e dentro de um sistema econômico que surgiu pelo modo de produção escravista, com a mão de obra escrava, negra e indígena, né? E foi destruindo e alterando toda essa configuração até chegar no que nós temos hoje. Então, uma palavra usada foi a palavra resistência, que eu acho que do ponto de vista socioambiental, o deputado mencionou aqui, é imprescindível, porque não existe, eu vejo assim, né, outra alternativa que não o caminho socioambiental. E aí o socioambiental inclui tudo isso, né? Porque não é apenas a busca da proteção ambiental aos parques, né, daquela visão conservacionista, é o entendimento de que o sujeito, o indivíduo, seja ele povo originário, comunidade tradicional, o brasileiro de uma forma geral, está ali demandando proteção dentro desse sistema de resistência. Ok, gente, vamos dar uma rodada final? Né, para a gente, cada um aí colocar. Eu deixo você por último, Marcelino, para fechar, né, o seu programa aí, Tecendo Amanhã. Então, Nilmário, quer conversar, falar, dar essa rodada, recado final no programa, essa oportunidade? Que, sob liderança do presidente Lula, nós estamos fazendo no Brasil uma grande reconstrução. Uma grande reconstrução. Foi um período de 6 anos de instrução do caminho que a gente estava trilhando. Um caminho civilizatório, um caminho democrático, consolidar instituições, enfrentar problemas históricos das mulheres, os negros indígenas, os povos originários. Mas destruir é fácil. Reconstruir é lento e difícil. Mas nós estamos fazendo. O importante é isso. Estamos fazendo não de cima para baixo. Estamos fazendo em todo lugar. Tem o Marcelino Galo aqui na Bahia. Ele expressa isso. Uma história que ele abraçou há muito tempo. Aí foi crescendo, foi acumulando, e fazendo coisas exemplares aqui que vai para o resto do país. A instituição de mandatos, por exemplo, leva a quê? Valorizar a soberania popular. Ninguém pode, é uma coisa sagrada para nós. A soberania popular não pode ser afetada. Não pode caçar mandato de quem veio do povo, né? E ele dedicou grande parte da vida pública dele, já fazia isso com militares, mas a vida pública dedicou a isso. E nós estamos aqui hoje no conhecimento desse seu trabalho. Tiburcio, Tecendo Amanhã, acho que é uma perspectiva fundamental. Eu acredito que isso nos embala. E, sobretudo, abrir espaço para a juventude, abrir espaço para essa conexão. Eu acho que é uma tarefa nossa, a experiência que a gente foi acumulando. O grande trabalho é passar isso adiante e dar oportunidade a que outros interajam com isso, que possam construir a história e se integrar aí nesse trabalho de reconstrução do Brasil, por mais justiça e por justiça de transição. Ela virá ainda. Eu vou falar agora do meu lugar, né, enquanto mulher negra, eu me sinto muito confortável, né, pela oportunidade de trabalhar nas 3 esferas, né, federal, estadual, né, de ter amparo
e braços, como o deputado Marcelino aqui, que eu tenho acompanhado ali no meu trato dos povos originários, né, na minha coordenação, o trabalho, né? Então, eu acho que, como o ex-ministro falou, a gente tinha uma situação muito grave e agora a gente está recuperando o fôlego na possibilidade de trabalhar, e estamos trabalhando, e eu acredito muito nessa premissa de criar no inconsciente coletivo, né, todo esse aspecto da resistência, né, da coragem, para que a gente tenha aí dias melhores e mais onde tem o conjunto de direitos humanos mais reconhecidos em todas as instâncias no Brasil. E nós, e você também está convidado, nós teremos que ir ao lançamento do livro, né, 60 anos da militar, por trás das chamas, né? Chamas que incineravam seres humanos. E, por coincidência infeliz, nós estamos vendo no Brasil hoje, quem está sendo incinerado é a natureza, né? Para atender os interesses dos mesmos, dos grileiros de terra, dos latifundiários, da grande burguesia, né, que opera. Nós vivemos uma série de golpes nesse país. Sempre que a democracia aflorava, inicialmente, né, de forma tênue, o golpe militar empresarial, financiado por esses empresários. Então, nós temos que construir esse novo país com democracia, né? Então, esses dois aqui com uma grande contribuição na construção da memória do povo brasileiro, e hoje aqui mais uma edição, mais um livro, mas não só história, né, como escritor, mas como militantes na vida real, na luta, né, pela resistência, na luta contra a ditadura e pela memória para a gente construir um povo livre e um país, né, democrático, soberano e que tenha a igualdade como marco principal, né? Homens e mulheres que constroem esse país. Então, vamos fazer a verdadeira abolição, vamos construir esse novo país. Um grande abraço aqui dos companheiros da velha guarda e essa jovem que está aí na luta dura, né? Mesmo nesse momento, né? Nós precisamos garantir a demarcação dos territórios nossos. O território de Olivença, lá, a Serra do Padeiro, está lá toda prontinha, só precisa de caneta. Mas a gente tem que dar a sustentação para que a caneta funcione. Grande abraço, Martelli, muito obrigado. Obrigado a todos vocês aí nessa tarde de manhã, seja a hora que você assiste é que importa. Aliás, pegue esse canto de um galo e jogue adiante. E a gente vai tecendo amanhã assim. É um galo que canta, o outro que canta, e a gente vai trazendo. Por isso é uma brincadeira com o nome de galo, mas é isso mesmo. Tão curta, você que curtiu essa conversa, um trechinho dela, compartilhe. Tá? Assim é que a gente vai tecendo a nossa democracia, tecendo a discussão política e sendo capaz de transformar realidades como as que trazem um livro do Tibúrcio, do Pedro Tierra e do Nilmário Miranda, como traz o trabalho da doutora Fábia e como traz o trabalho incansável, eu sempre digo isso, do nosso Marcelino Galo, que começou lá atrás como o superintendente do INCRA que mais assentou gente nesse país, mais fez reforma agrária quando foi superintendente, né? Ele está sempre assim nesses lugares. Foi assim que ele começou, assim, por isso que ele virou deputado. Não é isso? Não é isso, caminho lá inicial lá atrás? Então, eu acho que é importante a gente lembrar dessas lutas e continuar acreditando nelas, porque a realidade não pode ser esta que estão anunciando aí, que já querem ir até para outro planeta, que já estão dando esse aqui por acabado. Não dá, né, gente? Até lá, tecendo amanhã. Curta, compartilhe, vamos tecendo esse amanhã.